galerinha, hoje a gente vai falar sobre arquitetura clássica e algumas influências lá da arquitetura neoclássica. Bom, a arquitetura clássica, ela tem umas características muito fortes de fácil reconhecimento. Por exemplo, eu tenho aqui um rabisco onde eu posso mostrar aqui duas características fortes dessa arquitetura. O frontão, que é essa parte aqui triangular, né? Chama-se frontão. Esse frontão, ele sempre vai ser composto por essas três retas. Lembrando que a arquitetura ou a cultura clássica, ela é baseada na racionalidade. E a linha reta significa razão. Então a gente tem aqui esse espaço triangular, certo? Essa forma triangular que forma esse frontão, que é diferente, por exemplo, de um outro estilo, como o barroco, que a gente vai ver já esse frontão, mas já formada por linhas curvas. Mas voltando cá para frontão clássico, então isso aqui é uma característica forte, certo? Então, por exemplo, na arquitetura neoclássica, você vai perceber esse frontão também. Outra característica bastante forte são as colunas. Então, a arquitetura clássica ela tem essa sequência de colunas, né? Que a gente pode lembrar lá da Grécia, né? Dos templos da Grécia. Sim, mas falando em coluna, a gente vai perceber que existem alguns tipos de coluna. E essas colunas ela varia de acordo com alguns detalhes, tanto na base quanto aqui na parte de cima, que se chama capitel. A gente vai mostrar aí uma por uma. Vamos lá. Bom, para classificar essas colunas a gente chama de ordens, né? São as ordens clássicas que faz essa distinção. A gente tem aí a dórica, né? Que surgiu por volta do século X a.C. E você vai perceber que ela tem uma simplicidade no capitel. Capitel, gente, é aquela parte que finda a coluna, aquela parte que fica lá no topo antes de segurar a base, segurar o teto da construção. Geralmente ela não tem base e quando tem é muito simples. Então a dórica é uma coluna simples, porém a parte da coluna ainda tem uns detalhes, uns frisos, umas linhas verticais. Então ela é simples, não tem não tem detalhes no seu capitel e também às vezes não vem com detalhes na base. E quando vem também um detalhe muito simples. Veja aí essa imagem para que você possa perceber o que eu falei. Já por volta de 450 a.C., a gente tem a coluna jônica. Nesse caso, a gente já vai perceber aí um ornamento tanto na base quanto no capitel, né? E o capitel, ele é muito mais ornamentado, seguindo linhas femininas, são linhas curvas. E nessas linhas também remete à figura de um pergaminho. Então é um detalhe importante para a gente saber distinguir essa coluna chamada de jônica. Veja aí. A gente tem também a coluna coríntia, né? A ordem coríntia, que já é a mais trabalhada, mais rebuscada, ela é toda baseada nos detalhes em brotos de flores, em broto de folhas também. Então você vai perceber um rico ornamento em seu capitel, mais uma vez, que é aquela parte que finda ali a coluna, que segura a construção, e também um detalhe na base, certo? Então é a coluna mais rica em detalhe e também mais alta, né? Das três que eu apresentei aqui. Veja aí. Bom, as três colunas que eu apresentei foi criada pelos gregos, mas como a arte clássica também tem criações do Império Romano, a gente vai perceber aí a coluna da ordem toscana. É uma coluna bastante simples, aliás, é a mais simples de todas, né? Não tem detalhe nenhum na coluna, a coluna é lisa. No frontão não, no capitel, que é a parte de cima, também é um detalhe muito
simples quanto também na base, ou seja, ela é praticamente lisa com pouquíssimo detalhe. Geralmente era usada até para construções de prisões, né? Não são construções importantes enquanto monumentos. Veja aí. E como muito da cultura romana ela é muito baseada na cultura de outros países, já que Roma, quando foi conquistando outros países, ela traz consigo elementos da cultura desses lugares, a gente tem a coluna compósita, que nada mais é do que a junção da coluna dórica e da jônica. Então você vai perceber, da coríntia e da jônica. Então você vai perceber ali elementos das duas juntos, né? Você vai perceber o pergaminho e os elementos dos brotos ali. Então uniram e formaram uma nova ordem de colunata, que no caso aí é a compósita. Veja aí. E só para findar, em relação à coluna, veja aí a imagem das três principais. Você vai perceber a diferença. Bom, e os edifícios neoclássicos, que significa novo clássico, né? Você vai perceber todos esses elementos, mas, claro, o material utilizado vai ser diferente, vai ter alguns detalhes, as escadarias, enfim. Mas esses elementos clássicos são fundamentais nas construções neoclássicas. E eu fico por aqui, né? Valeu, gente. Tchau.